Olá, amigos do canal Espiritualidade. O que é o amor? Tantos falam do amor, tantos exaltam o amor, mas afinal, o que é o amor? É algo que nós ouvimos falar muito, podemos buscar as definições, mas talvez nós só vamos compreender verdadeiramente esse amor no sentido mais amplo que esse termo apresenta, esse amor que os Espíritos nos falam e esse amor que está contido na mensagem de Jesus, quando nós, enfim, vivê-lo. Aí sim nós estaremos em condições de conceituar o amor. Até lá, nós vamos nos apoiando nas nossas poucas experiências evolutivas e vamos nos apoiando também nos relatos, nas comunicações dos Espíritos para entender o que é o amor. E hoje nós vamos trazer aqui no nosso programa Ponto de Vista justamente uma comunicação que foi dada no ano de 1862, em que o Espírito Lázaro transmitiu o seu conceito de amor. Será que é o conceito mais amplo? Será que, melhor dizendo, é a melhor explicação do que é o amor? Provavelmente não, porque também ele, como um espírito em evolução, talvez só venha conhecer no futuro essa dimensão total do amor. Mas certamente ele deve estar já mais adiantado do que nós há muito tempo na evolução e deve trazer aqui, com as suas reflexões, elementos importantes para a nossa compreensão do que significaria o amor. Lázaro, nessa belíssima comunicação, e vale a pena nós lermos ela integralmente em algum momento e meditarmos no significado dela, diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus. É muito curioso a gente perceber que as pessoas, quando falam de Jesus nos dias atuais, falam muito sobre Jesus vindo julgar, condenar a humanidade que não se converteu, mas esquecem que Jesus, em todas as suas pregações, exaltou o amor. E quando ele fez a síntese maravilhosa da lei divina, da mais importante lei divina, ele igualou que o amor ao próximo se equivale ao amor ao Pai. E esse amor, então, é essa grande e poderosa força que move tudo e é algo que um dia nós poderemos partilhar, se já não estivermos partilhando de forma fragmentária essa grande experiência do Espírito. Ele diz que o amor, então, é o sentimento por excelência, é a elevação. E ele traz nessa comunicação dizendo que o homem vem ao longo da sua evolução desenvolvendo isso. Começa lá nos instintos mais primitivos e à medida que o homem evolui, esses instintos vão se tornando sentimentos e naturalmente ele considera aqui, que o instinto é algo precedente ao sentimento. Embora a gente possa considerar que o instinto também seja uma propriedade de nós encarnados, que nos permite a sobrevivência. Mas entendo que ele, ao trazer essa ideia de instinto, ele traz ali o conceito do quê? Daquilo que é o embrionário, o início desse desenvolvimento, desse sentimento maior que é o amor. E ele vai dizendo então que o homem no seu princípio tem só instintos, depois ele passa para o campo das sensações, e à medida que ele se instrui, que ele compreende melhor a vida, e não estamos falando só de instrução formal, escolar, acadêmica, mas conhecimento de vida, e ele se purifica, essas sensações se tornam então sentimentos. E conclui que o amor é o requinte do sentimento. Ele deixa claro que o amor não é no sentido vulgar que as pessoas costumam dizer eu amo, como apenas se fosse uma preferência, como se eu dissesse eu gosto. Ele coloca que o amor é o sol interior, por isso que é tão bela essa mensagem, porque o amor ele é capaz então de ser uma força poderosa, assim como é o sol. Ele diz também dessa forma poética, muito bela, que esse sol interior reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, ou seja, aquele estado de grandeza que em alguns momentos da vivência, da nossa experiência, a gente anseia, de algo superior, algo a mais. E mesmo que a gente tenha facilidades, tenha comodidades,
tenha vantagens materiais, parece que nada preenche esse vazio. Esse vazio, então, podemos entender que é essa busca desse sentimento maior. E ele coloca algo importante sobre o amor, instruindo que a lei do amor, ela substitui a personalidade. Não que a pessoa deixe de existir, não que a individualidade deixe de existir, mas a lei do amor nos coloca como iguais perante o próximo. Não somos melhores nem piores. Não temos que ter a ideia de nenhuma superioridade em relação aos outros. A lei de amor não nos leva a agir apenas pensando em vantagens que supostamente somos merecedores. E algo mais importante, isso revela a grande carência dos nossos tempos em todo o mundo, é dizer que essa lei do amor, ela extingue as misérias sociais. Então, se hoje nós temos tantos problemas para a humanidade administrar, tantos conflitos, é porque falta ao homem essa compreensão maior, esse grande e importante sentimento. Mas alguém questionaria, mas somos espíritos ainda imperfeitos? Como poderíamos já ter todo esse amor? Pois é, estamos todos em processo, estamos todos em construção. O grande desafio é que talvez esse sentimento tão nobre, tão superior não se desenvolva em nós porque nós ainda não nos reconheçamos capazes de desenvolvê-los ou de desenvolvê-lo, porque nós ainda nos acomodamos com aquela ideia de que somos assim mesmo, o que vamos fazer? Mas é algo que nós devemos procurar insistentemente e observar. Amo o mundo, amo a humanidade, amo os que me cercam, lembrando que esse amor para nós ainda não precisa ser nessa grandeza extraordinária que o Espírito apresenta, mas que esse amor seja expresso como, por exemplo, solidariedade, companheirismo, respeito e, sobretudo, caridade. Ele diz algo, uma frase que me faz sempre refletir muito e me toca muito, que diz assim: quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Aquelas pessoas que conhecemos como mártires, que foram trucidadas naqueles espetáculos que eram promovidos na Roma antiga, eram pessoas que tinham compreendido tão profundamente essa mensagem do Cristo, tão profundamente foram tocadas, que os sofrimentos, as dores não representavam para elas mais o maior problema da sua existência. Para eles havia tanta esperança, tanta confiança na mensagem que Jesus trouxe, que para eles morrer era um momento ali apenas da sua existência, e que viria uma vida futura completamente nova e renovada. Certamente por serem tão sensíveis a essa mensagem de Jesus, eram espíritos mais avançados, eram espíritos que traziam ali talvez uma capacidade já desenvolvida em outras vidas e que foram então foram tão profundamente tocados por Jesus. Isso nós podemos entender porque outros também, inclusive intelectualmente muito capazes de entender a mensagem de Jesus, não foram sensibilizados da mesma forma e ainda se mantiveram presos ao egoísmo que os prendiam ali nas suas vidas pequenas, medíocres, atados ali aos seus interesses mais imediatos. O amor é algo que deve então nos libertar. Quanto mais somos independentes dos apegos aos interesses, aos bens materiais, mais esse sentimento deve estar desenvolvido em nós. Quanto mais nós somos desprendidos em favor do coletivo, mais esse sentimento está crescendo dentro de nós. É um indicador de quem efetivamente nós somos, o quanto nós somos capazes de não apenas nos sensibilizar pela dor do outro, mas nos incomodar a ponto de pensarmos o que eu estou fazendo para mudá-la e realmente fazer algo. Ele conclui ainda, ou melhor, ele desenvolve o pensamento dele aqui, dizendo que o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira, como sabemos, é o amor, na visão aqui de Lázaro. A segunda, qual seria? Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, vencendo a morte,
revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais os suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Do que o espírito está falando, né? Por que ele entra com esse tema reencarnação ao falar de amor? A reencarnação é a própria expressão do amor da inteligência suprema de Deus para os seus filhos. Se o nosso destino fosse fixado por algumas experiências de alguns anos, nós estaríamos condenados eternamente a uma perdição, a um sofrimento ou um aniquilamento. Mas o amor divino, inesgotável, confere ao espírito quantas forem necessárias as oportunidades para se transformar. Prova maior de amor é castigar, punir, condenar, excluir, ou dar oportunidade para que o indivíduo se modifique, se transforme e cresça. Isso talvez para nós possa permitir aí um paralelo de entendermos o que significaria verdadeiramente amar as pessoas que nós dizemos amar. Amar seria condená-las pelos erros que elas cometeram, ou seria voltar a acreditar que elas podem não mais errar? Amar representaria então nós acreditarmos que, assim como Deus nos permite inúmeras vidas para que possamos retomar o ponto em que paramos e retomar o nosso crescimento, perdoar representaria para o espírito esse momento de recomeçar as relações com o outro, de aceitar que existiram erros, assim como a gente aceita os erros das vidas passadas, e aceitar que uma nova vida é possível, é cabível para que nós possamos prosseguir o nosso crescimento. Assim também nossas relações, permitir que as pessoas tenham novas oportunidades quando se fazem merecedoras, para que elas possam crescer e evoluir e extinguirem todas as indisposições, todos os rancores. Então faz muito sentido mesmo pensarmos que reencarnação, perdão, tem uma relação direta com o amor. E ainda Lázaro prossegue na sua belíssima mensagem nos falando assim: disse que o homem no seu início tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. E aí nós podemos também nos avaliar. Quanto mais nós somos impulsivos a atender apenas os nossos interesses mais imediatos, mais nós estamos próximos do ponto de início. Quanto mais nós já somos desprendidos em favor de um bem comum, mais adiantados nós somos na evolução. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são as germinações e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta traz o carvalho, a semente dessa grande árvore. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, aquele casulinho que a borboleta faz para se esconder, não o casulo propriamente, mas uma etapa da sua metamorfose, permanecem subjugados pelos instintos. E então, se nós somos pessoas impulsivas, agressivas, né, falamos sem pensar, que agimos sem pensar, somos espíritos ainda bem atrasados. Se nós só nos sentimos felizes quando os nossos instintos são atendidos instantaneamente, imediatamente, também indica o nosso atraso espiritual. Essa expressão que ele trouxe no parágrafo anterior, né? O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria, poderíamos entendê-la como sendo a ideia de que o sangue, representando a matéria, dá oportunidade ao espírito de crescimento. E agora o espírito mais evoluído, mais adiantado, tem a oportunidade de ajudar o homem material a evoluir ao trazer essas reflexões, todos esses relatos do mundo espiritual. Voltando à nossa sequência aí, Lázaro conclui assim: o espírito deve ser cultivado como um campo.
Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Ou seja, à medida que compreendermos o amor, nós vamos começar a sentir a vida de uma forma diferente. Esses prazeres da alma são as nossas percepções, a nossa compreensão, é um estado interior de paz, de harmonia, de aceitação, de determinação, de cuidado consigo, com o próximo. E isso é o começo desse grande estado que ele diz, né? É o prelúdio, é o começo dessas alegrias celestes. Ou seja, nós poderemos já ter uma prova do que é a vida do Espírito Superior quando nós realizamos o bem e sentimos aquele bem-estar imenso de termos proporcionado o bem a alguém. E isso é algo absolutamente possível a todo momento, através da gentileza, através do cuidado, através da doação, através do respeito, através até daquilo que é chamado no mundo de obrigação, mas que fazemos com amor, com devotamento, pensando no bem das pessoas que serão ali alvo daquela ação. Isso tudo pode trazer para a gente uma grande satisfação, um grande contentamento de pensar que nós contribuímos. Normalmente a gente perde esses estados da alma, esses prelúdios dessas alegrias celestes, porque a gente já espera uma recompensa imediata, ou espera o reconhecimento, ou observa que as pessoas são ingratas, ou ainda a gente percebe que as pessoas não aderem a esse programa. Mas como já falamos anteriormente, nós não temos que nos preocupar com o outro se ele está ou não fazendo aquilo que é o certo. E sempre preocuparmos com nós mesmos, se aquilo que nós estamos hoje fazendo efetivamente é aprovado pela nossa consciência. Se o for, nós estamos no caminho certo e devemos continuar nos sentindo felizes de pensarmos: eu fui o primeiro a fazer isso, eu iniciei, mas não com um estado de arrogância, de orgulho, porque aí já não é mais por amor que nós estamos fazendo, mas é a satisfação de pensar: estamos iniciando algo que um dia será comum a todos. Então o bem que nós fizermos não deve jamais ser comprometido por nenhuma decepção. Nada deve nos barrar nessa tentativa permanente de viver e fazer o nosso melhor, porque esse é o nosso caminho de elevação. A cada dia oferecer sempre aquilo que nós temos de melhor. No dia que nós não conseguirmos, perdoar a nós mesmos, aguardar o refazimento das nossas forças, mas no dia seguinte prosseguir. Eu convido então neste instante para a nossa prece em agradecimento a Deus, pedindo ao Pai que nos dê a força, a coragem, a determinação para vencermos os obstáculos de nossa jornada. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, nos amparar e nos ajudar em todos os instantes de nossa vida. Que tenhamos, Senhor, a certeza da vossa presença amorosa que se faz de mil maneiras junto de cada um de nós. Inclusive pela presença dos Espíritos amigos que nos intuem, nos inspiram, nos amparam. Permite, Senhor, que tenhamos sempre a força, a coragem, a determinação para vencermos os obstáculos da existência terrena e que nela possamos viver com amor, com boa vontade, oferecendo o nosso melhor em favor de todos os que partilham conosco a experiência. Dá-nos a luz, a inspiração e nós pedimos, Pai, que o amparo amoroso, o alívio às dores, possam estar presentes nas provas de todos os nossos irmãos de humanidade, que atravessam grandes momentos de desafio em suas existências, que eles possam receber as consolações dos Espíritos amorosos
inspirando a eles a coragem, a fé e a determinação. Permite, Senhor, que assim seja. Abençoa também os nossos amigos que nos acompanham e que vibram por nós. Que cada um deles possam ser abençoados e protegidos, Senhor. Que suas famílias estejam em paz e em harmonia. E só temos a agradecer, Pai, pelas bênçãos infinitas que o vosso amor despende para cada um de nós, por tudo sempre. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no programa Ponto de Vista, no canal Espiritualidade. Conheçam também as nossas outras tarefas no site antonioalmorais.com.br. Fiquem todos em paz, um grande abraço e até a próxima.